No meu aniversário, meu marido colocou na minha frente um pedido de divórcio e alguns papéis sobre o apartamento. A casa, o negócio, a empresa. Tudo desapareceu da noite para o dia. Minha filha sorriu com desdém, me chamando de patética, e todos os outros riram. Eu sorri, assinei sem tremer e saí em silêncio. Em uma semana, meu telefone recebeu 42 ligações desesperadas. O karma funciona mais rápido que um entregador, e eles realmente achavam que eu ia dar uma festa para eles. Helena Almeida estava deitada no chão do seu próprio quarto, com o ouvido pressionado contra a grade de metal fria da ventilação. 52 anos, diretora de uma construtora, mãe de 2 filhos adultos. E ali estava ela, estirada no parquete, escutando a conversa no escritório um andar abaixo. As vozes chegavam nítidas com uma clareza assustadora, graças à planta antiga da casa e à sua própria atenção meticulosa na escolha dos materiais. Os documentos estão prontos, disse Antônio com um tom profissional, como se estivesse discutindo mais um contrato. O pedido de divórcio entra na segunda-feira. A transferência da minha parte na empresa faremos depois, através de um contrato de doação. A autorização para a transferência do apartamento ela mesma vai assinar. Tudo limpo conforme a lei. Você tem certeza de que ela não poderá contestar? Perguntou Lucas. Seu filho, advogado por formação, sempre pecava pelo excesso de cautela. De acordo com o Código Civil, os bens adquiridos durante o casamento. Lucas, estou nesse ramo há quase 30 anos. Você acha que eu não calculei cada passo? Interrompeu Antônio, e em sua voz havia um cansaço de explicar o óbvio. O apartamento está no meu nome desde 97, antes do nosso casamento. A participação na empresa é por contrato de doação. Tudo autenticado em cartório. O divórcio. Ela vai assinar tudo. Eu a conheço. A Vanessa já está pronta para se mudar? A voz de Carolina, a filha mais nova, vibrava de antecipação, da mesma forma que as vozes dos adolescentes soam antes do Natal. Algo dentro de Helena se partiu naquele momento, não pelo nome da amante. Ela já sentia, quase sabia. Foi pela entonação da filha, por aquela alegria na voz, pela impaciência. Helena se arrastou lentamente para longe da grade, levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo, no quintal, os balanços de metal enferrujavam. Lucas os quebrou aos 14 anos, se exibindo para os amigos. Na época, ela brigou, ameaçou não comprar novos, e depois foi ela mesma à loja. A conversa lá embaixo continuava, mas não havia mais forças nem sentido em ouvir. Pela manhã, ela ainda estava verificando contratos, conferindo orçamentos, resolvendo problemas com fornecedores para a construtora Almeida. E eles, nesse tempo, dividiam metodicamente sua vida em pedaços, como uma torta em uma mesa de festa. A ironia do destino. Foi a sua própria meticulosidade que permitiu que ela ouvisse tudo. O tapete grosso no escritório do marido, a planta bem pensada, o isolamento acústico de qualidade em todos os lugares, exceto nos dutos de ventilação. Ela mesma criou as condições para sua própria epifania. Da prateleira de cima do armário, Helena tirou uma pequena mala, presente de uma amiga no seu 30º aniversário, naqueles anos em que o casamento ainda parecia eterno. Ela guardava as coisas metodicamente, quase mecanicamente. Um jeans dos anos 90, um suéter do primeiro salário, o colar de âmbar da mãe em uma caixa de veludo, um álbum de fotos da universidade, um relógio, prêmio pelo melhor projeto de conclusão de curso. Passos na escada. As vozes se espalharam pela casa, enchendo o espaço com o barulho familiar da família. Helena rapidamente empurrou a mala de volta para a prateleira e fechou a porta do armário. Estranho, as mãos não tremiam. As pernas fraquejavam, por dentro tudo se contraía em um nó apertado, mas as mãos agiam com confiança, precisão, como se um piloto automático interno tivesse sido ativado. Ela desceu para a cozinha. Antônio estava sentado à mesa com uma xícara de chá, folheando algo em seu tablet. Documentos de trabalho ou a conversa com a amante? Agora, isso não importava mais. Não consegue dormir? Ela perguntou com a voz firme, servindo dose de um copo d'água. Amanhã é um dia importante. Ele levantou os olhos e algo brilhou neles, culpa, antecipação, medo de ser descoberto. E logo se apagou. Vai para o escritório de manhã? Depois do almoço. Primeiro, vou à obra. O João ligou de novo com alguma falta de material. Sempre com problemas com esses construtores, ele murmurou e voltou para o tablet, perdendo o interesse nela. Helena deu de ombros em silêncio, continuando a olhá-lo do outro lado da cozinha, estudando com o olhar, procurando por algo humano. Não havia mais consciência ali, apenas cálculo frio e uma impaciência mal disfarçada. De manhã, ela foi para a obra como de costume, como se nada tivesse mudado.
João da Silva, mestre de obras com 15 anos de experiência e a intuição de um lobo velho, espalhou os papéis no capô do carro dela. Dona Helena, olha aqui. O piso de madeira alemão evaporou. As louças sanitárias italianas também. Na nota fiscal, tudo foi entregue. Na prática, está vazio. Registre cada detalhe, disse ela calmamente, assinando os documentos, atendendo ligações, gerenciando o processo. Um dia de trabalho normal de uma diretora de sucesso. Nada indicava catástrofe iminente. Tudo em ata com fotos. João assentiu, olhando atentamente. Ele sentia algo com seu radar interno, como uma pessoa que ouve o trovão muito antes do primeiro relâmpago. Na hora do almoço, Lucas apareceu para discutir o banco de dados do sistema, como ele disse. O mesmo sistema pelo qual, nos últimos 6 meses, ele desviava materiais, revendendo através de conhecidos. Helena sabia disso, mas ficou em silêncio, esperando que o filho tomasse juízo, amadurecesse e superasse a ganância. Mãe, você está livre amanhã à noite? Sabe, o jantar de família, seu aniversário e tudo mais. Claro, meu filho. Ela sorriu para ele com um sorriso materno, atrás do qual se podia esconder qualquer coisa. Ele sorriu de volta. Um rapaz bonito, a cara do avô materno. Só que o avô era um oficial da Marinha com princípios de ferro, e este, um rato de escritório que aprendeu a roubar no Excel. Carolina ligou no final da tarde. Sua voz vibrava de excitação. Mamãe, lembra daquele vestido azul que você comprou no ano novo? A gente pensou em uma coisa, você vai pirar. O vestido azul. O mesmo em que ela foi à festa da empresa um ano atrás. Antônio, na época, fingiu que não a conhecia, posando de solteirão. Ficou no bar com sua amante alta, enquanto Helena, do outro lado do salão, sorria para os colegas e fingia não notar. Com certeza vou usar minha filha, prometeu ela com o mesmo tom firme. À noite, Helena preparava uma feijoada, o prato favorito do marido, que ele sempre elogiava e pedia para ela fazer com mais frequência. Do escritório, pela conhecida ventilação, vinha sua voz, baixa e íntima. Mais um papo furado com a Vanessa, pelo que parecia. Na mesa da cozinha, ao lado da tábua de cortar, estava o telefone. 3 números já estavam prontos para serem discados. 3 botes salva-vidas em caso de tempestade. Senhora Beatriz Costa, uma perita contábil com 20 anos de experiência e a reputação de encontrar uma agulha no palheiro de documentos. Dr. Ricardo Mendes, advogado corporativo, o terror dos aproveitadores e mestre em proteger negócios de aquisições hostis. Delegado Matias Ferreira do Departamento de Crimes Econômicos, um ex-cliente a quem ela uma vez ajudou a provar sua inocência em um caso de desvio de fundos. Helena cortava metodicamente a carne para a feijoada, em fatias finas e precisas, como sua mãe a ensinara. Amanhã, aquele homem com quem ela viveu por 28 anos tentaria jogá-la para fora de sua própria vida, e ela estava preparando o jantar para ele, de pé no fogão, como uma esposa exemplar. Não por submissão ou medo, mas por um cálculo frio e preciso. Que ele tivesse certeza de sua vitória até o último momento. Na manhã seguinte, no dia do seu aniversário, Antônio trouxe chá na cama, pela primeira vez nos últimos 5 anos, se não mais. Feliz aniversário, querida, disse ele com uma voz falsamente carinhosa. Use o vestido azul, aquele que fica tão bem em você. Eu e as crianças preparamos algo especial. Seus dedos tremiam levemente quando ele colocou a xícara na mesinha de cabeceira. Ele estava nervoso, com medo de que ela, no último momento, sentisse a armadilha e tudo desse errado. Ela vestiu o vestido, o tal azul com suas lembranças dolorosas. Desceu lentamente as escadas, segurando-se no corrimão. A sala de estar estava irreconhecível. Os móveis foram empurrados para as paredes, liberando o centro da sala. No meio havia uma pequena mesa. Sobre ela, uma pasta grossa com marcadores amarelos. Lucas assumiu a posição perto da porta com o celular a postos, o operador do show doméstico. Carolina se acomodou perto da saída para a varanda, também com o celular nas mãos, pronta para filmar. Antônio estava no centro da composição, como diretor de seu próprio espetáculo, esperando o início da apresentação. Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira colocada separadamente, isolada de todos os outros móveis. No canto da sala, um homem desconhecido em um terno formal, provavelmente uma testemunha independente convidada para dar uma aparência de legalidade e correção a tudo. Helena caminhou lentamente até a cadeira indicada e sentou-se, com as mãos no colo. A apresentação começou. Lucas pigarreou e abriu a pasta com ares de promotor em um julgamento. Sua voz soava ensaiada com notas de um formalismo jurídico que ele, aparentemente, confundia com profissionalismo. Documento número 1. Pedido de divórcio.
Entraremos na justiça na segunda-feira. Procedimento padrão. Documento número 2. Contrato de alienação da sua participação de 51% na construtora Almeida em favor de Antônio Vilela. Documento número 3. Acordo de partilha de bens, segundo o qual o apartamento na Avenida Paulista, número 18, fica com o pai. Suas coisas já estão no porão, bem embaladas. Carolina não se conteve, desferindo o golpe final. Sua voz vibrava com um prazer mal disfarçado. Para você não perder tempo fazendo as malas, sabe? Você sempre gostou de eficiência, mãe. A última palavra soou como um cuspe. Nos olhos da filha dançavam diabinhos de prazer sádico, aquele deleite especial que o poder sobre quem já foi mais forte proporciona. Você é simplesmente patética, acrescentou ela, saboreando cada sílaba. Uma velha patética que não entende quando é hora de ir embora. Antônio fez uma careta, não por pena da esposa, mas por desconforto estético. Ele queria um divórcio elegante, como nos filmes americanos, com dignidade, frieza polida e sem cenas humilhantes. Este é um novo começo para todos nós, tentou ele dar um ar de nobreza e humanidade ao que estava acontecendo. Você está livre para seguir seu caminho, construir uma nova vida. Helena pegou a caneta da mesa. Uma Parker, seu próprio presente para o marido no 20º aniversário de casamento. Pesada com pena de ouro. Para documentos importantes, ela disse na época, sem saber quão proféticas seriam essas palavras. Ela assinou o primeiro documento com um traço firme e claro, sem o menor tremor nos dedos. Depois o segundo, o terceiro. Os celulares dos filhos zumbiam como vespas sobre um doce. Eles filmavam tudo em close-up, sua mão, a assinatura, o rosto. Para a história, para o tribunal, para seu próprio prazer doentio. Obrigada, disse Helena, levantando-se da cadeira, e sorriu com aquele sorriso calmo de quem finalmente se livrou de uma mochila pesada após uma longa e exaustiva jornada. Pela honestidade. Pelo menos em algo vocês foram honestos. Ela se virou e saiu do apartamento sem lágrimas, sem histeria, sem bater portas ou praguejar. Apenas saiu, como se sai do trabalho no final do turno. O velho Honda pegou de primeira. Um carro japonês confiável de meados dos anos 2000. O marido sempre ria dele. Para que essa lata velha, quando você tem o Toyota da empresa? Mas o Honda era só dela, nunca foi registrado em nome da empresa, e agora Helena sentia um carinho quase terno por aquela velhinha. Um hotel simples na Marginal Tietê a recebeu com cheiro de carpete velho e desodorante de ambiente barato. A recepcionista, uma mulher de uns 60 anos com cabelos ruivos artificiais, aceitou o dinheiro sem fazer uma única pergunta, sem sequer levantar uma sobrancelha. Um mês adiantado, disse Helena, contando as notas. Café da manhã é pago à parte, Wi-Fi é grátis, respondeu ela com indiferença. O quarto era espartano, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um armário minúsculo. Tudo que era necessário e nada supérfluo. Helena desligou o celular, tirou o chip e o colocou sobre a mesa. O novo, comprado 3 dias antes com o documento de uma conhecida, ela ainda não inseriu. A hora ainda não havia chegado. Só agora, no silêncio de um quarto estranho, em meio ao conforto impessoal e móveis rangentes, ela se permitiu 1 minuto de dor real. Não lágrimas. Ela não se dava o direito de chorar. Apenas uma dor física aguda, como um golpe com um objeto contundente no plexo solar. 52 anos vividos, 28 anos de casamento para trás, 2 filhos criados. E ali estava ela, em um hotel para viajantes a trabalho e para aqueles que não têm para onde ir. Mas após a dor, veio outro sentimento inesperado, alívio. Ela não estava mais lá, naquela casa-teatro onde todos representavam seus papéis. Não em seus planos, não em seus cálculos, não em suas vidas. Livre. Pela primeira vez em muitos anos, verdadeiramente livre. Helena pegou o celular, abriu a galeria com as fotos dos documentos. Um velho hábito, desenvolvido ao longo de anos de trabalho com contratos. Nunca assine sem fotografar. Ela organizou as imagens em ordem cronológica, ampliando os trechos necessários na tela, lendo as letras miúdas. Ali estava, enterrado no meio do acordo de partilha de bens, a cláusula de não concorrência. Proibição de atuar no ramo da construção civil em um raio de 500 quilômetros de São Paulo por um período de 5 anos. Lucas estava claramente orgulhoso dessa descoberta, considerava-se um gênio. Helena sorriu balançando a cabeça. Seu filho advogado cometeu o erro clássico de um recém-formado arrogante. Tais restrições abusivas são consideradas nulas pela justiça em um piscar de olhos. Abuso de direito. Ela não estudou direito, mas quase 30 anos no ramo a ensinaram a ler contratos melhor do que muitos profissionais diplomados. Ela inseriu um novo chip e ligou o celular. Hora de agir.
A primeira ligação foi para Beatriz Costa, a perita contábil que Helena conheceu há uns 10 anos. Beatriz, é a Helena Almeida. Preciso de uma auditoria urgente, completa, de todas as contas da minha empresa nos últimos 3 anos. Helena, o que aconteceu? Amanhã, às 10 da manhã, hotel na Marginal, quarto 207. Pago o dobro pela urgência. Entendido. Estarei lá com o notebook e os documentos. A segunda ligação foi para Ricardo Mendes, o advogado corporativo que uma vez atirou de uma tentativa de aquisição hostil em 2010. Doutor Ricardo, preciso de uma consulta sobre assuntos de família, mas não é um simples divórcio. Trata-se da divisão de um negócio e possível coação para um acordo. Quando é conveniente? Amanhã à tarde, estou livre. Mande o endereço. Para você eu arranjo tempo, Helena. A terceira ligação, a mais importante. Delegado Matias Ferreira de Crimes Econômicos. 2 anos atrás, ela o ajudou a desvendar um grande caso de desvio de fundos em uma empresa concorrente. Na época ele disse, fico te devendo uma. Delegado Matias, aqui é a Helena Almeida. Tenho informações sobre o caso de Otávio Sampaio, de 3 anos atrás, e sobre uma certa Vanessa Lopes. Um silêncio pairou na linha, longo e significativo. Sampaio, um magnata da construção, morreu subitamente 3 anos atrás. A jovem viúva herdou tudo e desapareceu. Estou ouvindo com muita atenção. Essa Vanessa se considera a noiva do meu marido. Nos papéis, ele ainda é meu. Mas quem se importa com isso agora? Eu ouvi uma conversa deles por acaso. O nome dela surgiu em conexão com o Sampaio. Acho que vale a pena investigar. A quarta ligação. Para João da Silva, o mestre de obras em quem ela confiava mais do que na própria família. João, ouça com atenção. Fui oficialmente afastada da empresa hoje. Amanhã ou depois, o senhor Antônio ou uma tal de Vanessa aparecerá. Faça tudo o que eles mandarem, não discuta. Mas registre cada ação deles, fotos, vídeos, áudio de todas as conversas. Entendido? Entendido, dona Helena. Pode deixar. E João, obrigada. Helena desligou o telefone e encostou-se na parede. Por dentro, tudo tremia de medo, cansaço e uma estranha excitação. Ela havia acionado um mecanismo que não podia mais ser parado. A manhã seguinte começou com o telefone tocando sem parar. 7 chamadas perdidas de clientes, 2 de fornecedores. A notícia de sua saída se espalhou instantaneamente. Uma ligação se destacou. Era a atendente da padaria chique perto do escritório. Dona Helena, não sei se devo dizer, mas seu marido tem vindo aqui há uns 6 meses com uma mulher, a Vanessa. Ela é meio estranha. Lembro dela de uns 5 anos atrás, vinha com o Otávio Sampaio. Lembra dele? Depois ele morreu, o coração parou. 2 anos depois, ela apareceu com o Paulo Matos, outro construtor. Ele também morreu, também do coração. E agora com o seu. O quebra-cabeça se montou instantaneamente. A Viúva Negra. Às 10 da manhã, o quarto 207 se transformou em um quartel-general. Beatriz Costa trouxe 2 notebooks e 3 caixas de impressões. Ela organizava os papéis com a meticulosidade de um patologista. Há 3 anos, as coisas começaram a ficar estranhas. Veja, pagamentos para a empresa Constrói Garantia. A diretora-geral é uma tal de VL Lopes. Os valores são superfaturados em cerca de 30%. Nos documentos, piso alemão. Na realidade, produto chinês de baixa qualidade. Em 3 anos, cerca de 45 milhões foram desviados. E isso é só a ponta do iceberg. A Vanessa Lopes já é sua vice-diretora de desenvolvimento há 1 ano. Salário de 200 mil mais bônus. Você sabia? Helena balançou a cabeça. Enquanto ela se desdobrava nas obras, Vanessa se instalava no escritório e sugava o dinheiro da empresa. Às 2 horas, João ligou. Sua voz estava tensa. Podemos nos encontrar? Tenho algo para mostrar. Eles se encontraram em um restaurante por quilo no centro. Um reduto de comida caseira com cheiro de bife à milanesa e suco de polpa. João pegou o celular e baixou a voz. Ontem à noite, eles foram ao depósito. Achavam que as câmeras estavam desligadas. Eu tenho acesso ao servidor de backup. Aqui está a gravação. Na tela, um depósito mal iluminado. Antônio e Vanessa estavam perto das prateleiras. A qualidade da gravação não era perfeita, mas as vozes eram claras. Se ela começar a investigar, teremos que eliminar o problema, como fizemos com os anteriores. O seguro de vida está feito. 15 milhões é um bom começo para um novo negócio. Digoxina. Ninguém vai verificar. Como sempre, insuficiência cardíaca na idade dela é normal. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto e um frio glacial percorrer sua espinha. Isso não era mais um divórcio ou partilha de bens.
Era o planejamento de um assassinato. O seu assassinato. Copiei para diferentes mídias, 3 pendrives e na nuvem. Não sou bobo, respondeu João. Às 4 horas, ocorreu a reunião com o delegado Ferreira na delegacia. O investigador espalhou impressões de documentos à sua frente. Vanessa Lopes, nascida Protasova. 2 casamentos oficiais nos últimos 6 anos. Ambos os maridos morreram de insuficiência cardíaca aguda. Ambos, um mês antes da morte, aumentaram substancialmente os valores do seguro de vida. Ambos deixaram tudo para ela. Ambos foram cremados uma semana após a morte. Rápido, mas formalmente dentro da lei. E ninguém suspeitou? Perguntou Helena em voz baixa. Morte natural. Os médicos confirmaram. Aliás, esses médicos se demitiram e saíram da cidade um mês depois. Interessante, não? Seu marido, há um mês, também fez um seguro de vida de 15 milhões. A beneficiária, Vanessa Lopes, está pronta para depor oficialmente e fornecer a gravação? Mais do que pronta. O telefone vibrou. Um número desconhecido. Dona Helena? Aqui é o Gregório. Construímos aquele centro empresarial na Faria Lima juntos há 2 anos. Ouvi dizer que você não está mais na Almeida. Tenho um novo projeto. Um complexo residencial com 800 unidades. Os investidores estão prontos, as licenças foram obtidas, só falta um gestor competente. Se você aceitar, eu estou com você. E o Simões também e o Barreto. Queremos trabalhar com você, não com sua antiga empresa. Me dê alguns dias para pensar, seu Miguel. E desculpe a franqueza, mas seu marido é um idiota raro. Trocar uma profissional do seu nível por uma prostituta de negócios. É preciso ser muito burro. Helena, pela primeira vez em 3 dias, sorriu de verdade, do fundo do coração. Obrigada pela avaliação, disse ela. A porta para uma nova vida se abria cada vez mais e do outro lado brilhava não a escuridão do desconhecido, mas uma luz brilhante e promissora. Só restava decidir atravessá-la. No supermercado no Itaim Bibi, Helena estava diante da prateleira de café e pensava em como era estranho voltar a coisas tão simples. Uma mão pousou em seu ombro. Helena, precisamos conversar. Era Antônio. Sem fazer a barba, com olheiras escuras, camisa amassada, nem de longe o empresário elegante que recentemente dirigiu sua humilhação. Tire a mão, disse ela, mais firme do que se sentia. Helena, por favor, nós 2 estamos em perigo. A Vanessa, ela está planejando algo terrível. Eu me meti numa enrascada. Me ajude. Helena empurrou o carrinho em direção à saída. Ele a seguiu murmurando sobre um erro, sobre os filhos, sobre os anos juntos. No estacionamento, ela notou um Mercedes preto familiar com vidros escuros. Vanessa estava no banco da frente. Ao lado, um segurança corpulento. Ela me vigia constantemente, a voz de Antônio falhou, tornando-se um sussurro. A você também. Eu não consigo me livrar dela. Isso não é mais problema meu. No espelho retrovisor, Antônio estava parado no meio do estacionamento, perdido e patético. Atrás dele, o Mercedes arrancava lentamente. Na cafeteria estava lotado e barulhento, exatamente o que ela precisava. Helena ligou para o delegado Ferreira. Delegado, acabei de ter contato com o Antônio. Ele está em pânico, falando de perigo. Sim, a Lopes estava nos vigiando. O Mercedes preto, um segurança. Voltar para o hotel na Marginal tornou-se muito arriscado. Helena alugou um quarto em um hotel de luxo perto da Avenida Paulista e pagou uma semana em dinheiro. À noite, ela espalhou 12 envelopes na cama. Em cada um, cópias de documentos, fotos, impressões de transferências. Receita Federal, Ministério Público, Conselho de Engenharia, CAD, Polícia Federal e outros destinatários. O último envelope era especial. Destinatário, Vanessa Lopes. Dentro, fotos do funeral de Sampaio, cópia do seguro de 20 milhões, o laudo médico sobre a causa da morte e um bilhete curto, escrito à mão. Eu sei de tudo. Otávio Sampaio se lembra de você. Na manhã seguinte, ela enviou 11 cartas registradas e anotou os números de rastreamento. O 12º envelope foi entregue a um motoboy com uma instrução clara. Exatamente em 2 horas, entregar no endereço Avenida da Consolação, 14, apartamento 210. O escritório da construtora Ferraz, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, fervilhava de atividade. Lúcia Ferraz, uma mulher de uns 60 anos com cabelos grisalhos curtos e um olhar penetrante, a conduziu ao seu escritório. Ouvi sobre sua situação, Helena. O mundo da construção é uma vila. Proponho sem sentimentalismos. Você traz os clientes e a equipe, eu dou a estrutura e a proteção jurídica. 50% para cada uma. Mais do que justo, respondeu Helena, estendendo a mão, e sentiu algo descongelar dentro de si.
Da janela via-se o outro lado da cidade. Lá no quarto andar de um centro empresarial, ficava o escritório da construtora Almeida. Helena olhava para lá com uma antecipação leve, quase infantil. Em breve, muito em breve. A primeira ligação veio à 1:30 da tarde. Antônio. Rejeitada. A segunda. Lucas. Rejeitada de novo. Carolina. Antônio. Lucas novamente. Em 1h, 23 chamadas perdidas. Às 3h, o espetáculo do outro lado começou. Carros da polícia e da investigação chegaram ao centro empresarial com as sirenes ligadas. Atrás deles, carros da Receita Federal, homens à paisana com pastas. Helena serviu um chá, acomodou-se perto da janela. O melhor lugar na plateia. As mensagens de voz chegavam uma após a outra. Mãe, o que está acontecendo? A polícia. As contas foram congeladas. Helena, pare com esse circo. Podemos negociar. Mãe, eu não queria. Foi o papai e essa. Me ajuda. 42 chamadas em um dia. Exatamente o mesmo número do início da história. A pasta no celular se chamava simplesmente Presentes de Aniversário. Para recordar. Mais cedo, Helena havia escrito para seu novo assistente, um ex-advogado que agora cuidava da verificação de informações e coleta de dados, pedindo para seguir Vanessa se ela recebesse o envelope. À noite, o assistente ligou. Tenho um vídeo. A Lopes recebeu o envelope. A reação é impressionante. Os vizinhos filmaram da varanda. Na gravação, a varanda de um apartamento de luxo. Vanessa, em um ataque de histeria, joga os ternos de Antônio, camisas, sapatos, gritando coisas ininteligíveis. A segurança do condomínio entra. 2 homens tentam acalmá-la. Ela os ataca com uma tesoura de jardinagem. Depois, correu para arranhar o carro de Antônio com as chaves. Os vizinhos disseram que ela surtou de vez. As semanas seguintes para Helena se fundiram em um caleidoscópio de reuniões, contratos e negociações. Gregório trouxe um projeto de 320 milhões. Simões, um de 180. Barreto, 250. Os clientes a seguiam em bandos. João trouxe 15 mestres de obras, a espinha dorsal de pessoas confiáveis. Estamos todos com você, dona Helena. Lá está um circo. Os materiais somem, os prazos estouram. Da segurança do trabalho nem se fala. Salário anterior mais 20%. Pode deixar. Uma jornalista de um grande portal de notícias entrou em contato uma semana depois. A matéria está pronta. Sai amanhã de manhã online e no telejornal da noite. Na manhã seguinte, o setor da construção civil estava grudado nas telas. A reportagem começava com imagens da busca no escritório da construtora Almeida. Investigadores carregavam caixas e removiam a placa com o nome da empresa. Em seguida, as notícias oficiais das prisões. Antônio, Lucas, Carolina, Vanessa. As acusações: fraude em grande escala, tentativa de homicídio, apropriação indébita. Passarão-se 8 meses. 8 meses de investigações, perícias, julgamentos, interrogatórios. Helena apareceu algumas vezes, deu seu depoimento, apresentou documentos, olhou nos olhos daqueles que um dia considerou sua família. Antônio estava sentado, curvado e envelhecido 20 anos. Lucas olhava para o chão. Carolina chorava em todas as audiências. Vanessa manteve a frieza até a sentença. No escritório do delegado Ferreira cheirava a chá e cigarro. Na mesa, impressões de conversas. Veja você mesma, disse ele, empurrando a pasta. Aqui ela te chama de obstáculo, e aqui está o plano com um intermediário. Cito, jantar de reconciliação em 1 mês. Digoxina no vinho. Como foi com o Otávio? Depois do funeral espero 6 meses e me livro do Antônio. Tudo será nosso ponto. Helena lia em silêncio. O último arrepio de medo se dissipou. Ela agiu a tempo. O caso foi reclassificado para tentativa de homicídio qualificado, além de fraude em grande escala. Os casos dos maridos anteriores foram reabertos. Após a exumação, foram encontrados glicosídeos cardíacos nos restos mortais. As sentenças foram anunciadas com intervalo de algumas semanas. Vanessa Lopes, prisão perpétua por 2 homicídios comprovados e uma tentativa. Antônio Almeida, 7 anos em regime fechado por cumplicidade e auxílio. Lucas Almeida, 3 anos em regime aberto por apropriação indébita, com proibição de exercer a advocacia por 5 anos. Carolina Almeida, 1 ano de serviços comunitários por cumplicidade. No presídio 6 meses após a prisão, Helena hesitou muito em ir. Atrás do vidro, Antônio parecia um velho. Têmporas grisalhas, rugas, um olhar apagado. Helena, me ajude por favor. Preciso de um bom advogado. O dinheiro, aqui é insuportável. Helena permaneceu em silêncio, olhando para um estranho.
Lá no fundo, uma ponta de pena se mexeu, não por ele, mas pela mulher ingênua que acreditou em uma família por 28 anos. Eu vim uma vez, Antônio, disse ela com firmeza, sem raiva, mas com convicção, para dizer pessoalmente. Quando Lucas e Carolina riram de mim, me chamaram de patética, filmaram tudo, algo se quebrou. Ou talvez eu tenha me curado. Você conspirou com uma mulher que planejava meu assassinato. Isso eu não perdoo. Virese sozinho. Ele sussurrou algo sobre os anos vividos juntos, mas ela o interrompeu. 28. Eles terminaram no meu aniversário. Foi quando minha nova vida começou. Ela se levantou e foi embora, sem olhar para trás. Caminhou pelo corredor lentamente, sentindo dose mais leve a cada passo. Não havia triunfo, apenas uma calma estranha e vazia. O preço da vitória foi alto. Família, filhos, a vida habitual, tudo perdido. Mas a alternativa era a morte. A escolha acabou sendo simples. O novo escritório na construtora Ferrazella decorou de forma minimalista. Mesa, cadeira, um sofá. Na parede, um mapa de São Paulo com marcadores de obras. Na mesa, uma pilha de envelopes, cartas dos filhos e de Antônio. Helena, me perdoe, eu fui um tolo. Antônio. Mãe, me ajude com o advogado. Eu entendi tudo. Lucas. Mamãe, estou com saudades. Vem me ver. Carolina. Todos em uma pasta separada. Ela não respondia, não por crueldade, mas porque não sabia o que dizer. O amor materno não morre instantaneamente. Ele apodrece lentamente e dolorosamente, deixando um vazio pegajoso e perguntas sem respostas. Talvez um dia Helena encontre forças para perdoar, mas não agora. Definitivamente não agora. No salão de eventos de um hotel de luxo, a nata da construção civil estava reunida. Lúcia Ferraz apresentava sua nova sócia. Helena Almeida, que nos últimos meses trouxe contratos que somam quase R$ 1 bilhão. Trouxe uma equipe que trabalha com qualidade, sem violações e sem atrasos. Senhores, por favor, uma salva de palmas. Os aplausos foram sinceros. Helena estava diante do salão, e pela primeira vez em muitos anos, sentia-se ela mesma. Não a esposa de Antônio, nem a mãe de Lucas e Carolina, mas Helena Almeida, sócia de uma empresa de sucesso. Uma pessoa que reconstruiu uma nova vida a partir dos cacos da antiga. O apartamento nos Jardins a recebeu com silêncio. Seu, comprado com dinheiro honestamente ganho. 2 janelas, um pátio verde e tranquilo, paredes claras e poucos móveis. Apenas ar, luz e espaço. Na cozinha, sua xícara de café favorita. Na parede, uma única foto, ela e a mãe nos tempos da universidade. Ambas sorrindo, abraçadas, jovens e cheias de esperança. Helena Almeida, 52 anos, sócia da construtora Ferraz. Vive sozinha e se sente mais feliz do que nos últimos 20 anos. O karma alcançou a todos.